Graça e paz, o meu nome é Joyce, eu sou pastora da igreja missionária Levantando Nações. Esse é meu primeiro vídeo e com o tempo vocês terão a oportunidade de me conhecer melhor através do meu testemunho, da minha história de vida. Esse vídeo é para falarmos da palavra do Senhor que fica lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós passarmos por uma renovação, que vem através do entendimento da palavra. Porque só a palavra de Deus tem o poder de nos renovarmos, de darmos um entendimento de algo novo para a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi no mundo, seja bom ou ruim, vai passar por uma renovação, que somente a palavra do Senhor pode nos dar. E a palavra renovação, no dicionário, tem vários sinônimos. E um deles é tornar-se novo, mudar para melhor, melhorar, aprimorar, aperfeiçoar, coisa nova, recomeçar, reiniciar, restaurar e consertar, corrigir, dar novo brilho. Eu não sei qual é o processo do renovo que você está passando. Talvez seja apenas aprimorar, ou corrigir, ou reiniciar tudo, começar tudo de novo, né? O que eu sei hoje e posso dividir com os irmãos que o processo da renovação e muitas vezes é mais difícil do que sair do mundo para viver na igreja, ou para viver, ou estar a caminho para viver o novo de Deus. A gente pode ver quando o povo sai do Egito e no meio do processo, a caminho, né, da terra prometida, ao novo de Deus, eles passam por um momento muito difícil, a qual eles dizem que preferiam voltar para o Egito e comer cebola lá. Ou eles estavam a caminho do novo de Deus, né, vivendo como se ainda estivesse no Egito, ou trazendo coisas do Egito para dentro deles. E com isso, a caminhada ficou mais difícil, ou demorou mais para viver a a perfeita e agradável vontade de Deus. E conosco também não é diferente. Muitos de nós saímos do mundo e estamos dentro da igreja hoje. Estamos a caminho para viver e experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitas vezes esse caminho, esse processo torna-se maior do que era para ser, porque trazemos conosco coisas do mundo, ou vivemos dentro da igreja como se ainda vivêssemos no mundo, né? Por que que isso acontece? Porque o que nos convém, a gente traz para conosco. O que deixa as coisas mais fáceis para nós e é favorável a nós, a gente traz conosco. E isso não é uma renovação. A renovação, ela não quebra princípios da palavra de Deus. E quando a renovação quebra princípios, ela não é uma renovação, ela é uma deturbação no Evangelho, ou seja, uma mudança do Evangelho. E sendo que a palavra do Senhor, ela não muda, né? Ela renova, mas ela não muda. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era mais nova, a minha mãe, ela ia cozinhar, ela me chamava para cozinhar com ela para eu aprender. Então ela me ensinou a fazer arroz. Assim, primeiro o tempero, depois a água, e você ferve a água para depois colocar o tempero. Já quando eu casei com meu esposo, eu tive que passar por um renovo para viver a boa, perfeita vontade de Deus dentro do meu casamento. Ele me ensinou assim, eu estou usando isso como exemplo, tá? Ele ensinou eu a pegar o arroz, a colocar o tempero, colocar o arroz e colocar a água. Então, quer dizer, eu passei por um renovo. Imagine se
Eu aceitei esse processo. E com isso eu vivo a boa, perfeita, agradável de Deus dentro do meu lar. Mas e se eu tivesse pensado assim, não, é uma tradição familiar, é um costume que passou de pai para filho, de filho para pai, e eu vou ensinar os meus netos, os meus filhos, vou ensinar o meu neto, e eu vou carregar com isso até o caixão. Vou carregar isso até o caixão comigo. Ou seja, eu acostumei, é uma tradição que eu estou vivendo, saí da casa da minha mãe, estou vivendo um novo, né? Estou a caminho para viver um novo dentro da minha casa, com meu esposo e meus filhos, mas querendo trazer comigo as coisas que eu aprendi lá atrás com meus familiares, que era costume, era tradições. Mas a novidade disso não é que o que você aprendeu lá atrás, seja bom ou ruim, não serviu de nada. Serviu sim para você chegar até aqui. Porém, você precisa passar por um renovo para continuar experimentando coisas novas, não é? É que nem em carta de motorista. A carta de motorista, quando você tira ela, você pode andar 5 anos com ela. Após 5 anos, você tem que renovar para continuar dirigindo. Então, aqueles 5 anos que você usou ela, foi de bom, serviu. Ah, mas teve gasto, teve que arrumar pneu, teve alguns acidentes, mas te serviu, te levou para lugar, serviu, levou para você para alguns lugares e serviu você. Mas, porém, você precisa passar por um renovar a carta para continuar. E interessante que o arroz não deixou de ser o arroz. Embora eu faça diferente, mas o arroz não deixou de ser arroz. A carta que você renovou é a mesma carta, é a mesma pessoa, é o mesmo nome. Então a palavra do Senhor é a mesma coisa, ela se renova, mas ela não muda. Pecado é pecado e renovo é renovo. Porém, queremos trazer esse renovo para nós e trazer também com ele coisas que nos convêm, né? E isso não é renovo, é uma deturbação no Evangelho. Porque a palavra do Senhor não muda. Pecado é pecado e renovo é renovo. Tá? E quando eu disse que temos que o processo para viver o novo muitas vezes é mais difícil do que sair do Egito para ir para a terra Canaã, ou seja, sair do mundo para ir para a igreja. Eu disse, o interessante disso é que não é realmente, talvez não seja mesmo realmente tão difícil sair do Egito para viver para ir para Canaã. O difícil é o processo que você vai viver durante esse caminho até chegar a Canaã. Sair do mundo para viver na igreja, talvez não seja tão difícil, é difícil, mas não tão difícil quanto estar dentro da igreja e passar pelo processo para viver e receber o novo de Deus, né? E muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda vivem como se vivessem no mundo. Ainda trazem contigo coisas no mundo. E isso nos impede, né, de viver o novo de Deus. Isso é quando elas não voltam para o mundo. Quando elas não voltam para trás, para viver o novo. E normalmente, esse renovo de Deus, ele vem em tempos difíceis. Em tempo que o marido foi embora de casa, em tempo que houve desemprego, tempo que há enfermidade na família, tempo que a vida financeira está ruim. Aí vem um renovo de Deus. Não que Deus não possa, não que o renovo não possa vir também em dias bons, porque Deus é Deus de muito, não é Deus de pouco, né? Mas, normalmente, esse renovo vem em dias difíceis. A gente pode ver a história de Órfã, né? Órfã, ela, junto com a sua sogra, ela perdeu um marido. E nesse processo do renovo, ela teve medo. No meio do caminho, ela voltou para trás. Mesmo sabendo que lá atrás é difícil. O povo do Egito queria voltar para trás, mesmo sabendo que lá no Egito era mais difícil. Porque eles não estavam entendendo o processo. Por falta do
entendimento. Que a palavra do Senhor lá em Romanos diz que a nossa renovação vem através do nosso entendimento da palavra de Deus. Né? Então, Orfa, por não ter esse entendimento, ela voltou para trás, mesmo sabendo que lá atrás era difícil. Junto com Orfa tinha um Ruth, que continuou em frente, junto com a sua sogra. Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo, porque eu gostaria de falar sobre o processo do renovo. Há vários tipos de processo, mas eu gostaria de falar com vocês sobre 3 processos. O processo de Ruth, o processo do renovo da vida dela foi no campo. O processo de Mefibosete foi na terra de Lodebar, terra do esquecimento. E o processo de Esther foi no palácio. Tempo de bonança, fartura. Lembra que eu disse que talvez esse renovo, não que o renovo não possa vir nos dias bons, mas normalmente vem nos dias difíceis? Então, o renovo na vida de Esther, ela passou dentro do palácio. Na bonança, na fartura. E no próximo vídeo, a gente vamos juntos saber qual é o meu processo e o processo que nós estamos passando para receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não esqueça de curtir o meu canal. Amém?